E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é a Fábio do canal Cedrai Service. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso sobre multiteste analógico. Essa é a aula 3. Nessa terceira aula a gente vai estudar os calibres do multiteste analógico e vamos aprender a interpretar as escalas de leitura das grandezas, que é essa escala aqui, ó. Vamos estudar os calibres e as escalas. Uma trabalha em conjunto com a outra. De acordo com o que você selecionar aqui, você tem que interpretar alguma coisa aqui. Bom, assim a gente finalizou o estudo da estrutura interna do multiteste analógico. A gente viu o que é o galvanômetro, como ele funciona, resistores de polarização, vimos o circuito para ele funcionar com leitura de tensão contínua e alternada, vimos como ele se comporta para a leitura de corrente e por último agora a gente viu como é feito o circuito para ele funcionar para a leitura de resistência. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai estudar as referidas escalas do multiteste analógico e todos os calibres que são utilizados em conjunto com ela. Nessa figura aqui eu vou estar mostrando para você uma escala que é muito comum você encontrar em multiteste analógico. Ok? Aqui a parte de cima aqui nós temos a escala que é referente à leitura de resistência, ok? Nós temos o símbolo aqui do ômega, aqui nós temos o símbolo infinito, que é o início dela, ou seja, infinito é uma coisa aberta, como se tivesse uma resistência aberta, uma resistência nula, ou seja, não existe resistência. E aqui é o zero, ou seja, o fim de escala é resistência mínima, ou seja, como se fosse um curto, ou seja, não tem resistência nenhuma, toda a passagem de corrente está livre, o que é quase impossível, né? Porque sempre existe uma resistência qualquer, por melhor que seja o condutor. Nessas aqui embaixo nós temos as escalas referente à leitura de tensão contínua e alternada e também a leitura de corrente. Todas essas são utilizadas para essas grandezas, ok? Mais para frente a gente vai estudar tudo em conjunto. E nessa figura aqui eu mostro para vocês o calibre de seleção de multiteste analógico comum, onde nós temos aqui em vermelho a seleção de tensão para a leitura de tensão alternada, que tem 10, 50, 250 mil volts. Aqui nós temos a seleção para a leitura de tensão contínua, tá? DCV, que é tensão contínua, ACV, tensão alternada. Nesses aqui embaixo nós fazemos a leitura de corrente, como eu disse, somente DC, corrente contínua. O multiteste analógico só faz leitura de corrente contínua, não faz de leitura de corrente alternada. E aqui nós temos os calibres para teste de resistência. Temos vezes 1, vezes 10, vezes 100, vezes 1K e vezes 10K. Vamos estudar agora como interpretar as escalas e os calibres para leitura de resistência. Eu botei as figuras aqui uma ao lado da outra. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá observando bem? Vamos recapitular: tensão alternada, vermelho, tensão contínua, corrente contínua e leitura de resistência, tá? Então eu estou selecionando lá só o pedaço que é referente ao que a gente vai estudar agora. Para a leitura de resistência, nós temos os calibres de vezes 1, vezes 10, vezes 100, vezes K e vezes 10K. Às vezes isso aqui pode não existir o vezes 100, somente os outros 4. Mas tudo bem. Como eu falei anteriormente, a escala
para a leitura, que mostra os valores de leitura e resistência, é essa acima do espelho. Esse espelho aqui tem a função de mostrar mais ou menos onde o ponteiro está parado, tá? Que é para não dificultar a leitura dele. Você consegue ver através do espelho onde o ponteiro parou. Então, ela começa, como eu disse, no infinito e termina no zero, que eu sei, como se fosse resistência nula, zero, ou seja, não há resistência no circuito. Para a gente fazer a leitura de resistência, essa escala aqui, ela funciona em conjunto com esses calibres aqui. Por exemplo, se eu selecionar o calibre de vezes 1, qualquer valor mostrado aqui eu vou multiplicar por vezes 1. Então, se eu qualquer valor multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, se eu botar o calibre de vezes 1, botar a chave e virar, parar aqui no vezes 1, e eu fazer qualquer leitura desses valores aqui, por exemplo, se eu fizer a leitura do resistor, aqui eu tenho, ele começa 2K, 1K, 500, 200, 150. Ela é mostrada em ohms, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes agora, porque vai fazer parte do meu curso de resistores. Então eu só vou explicar. Essa leitura aqui, ela mostra os valores em ohms. Ohms é a unidade de medida de resistência. Então aqui eu tenho 2000 ohms abreviado para 2K. O K equivale a 3 zeros. É muito importante, quem não assistiu a minha aula sobre unidade de medidas aqui no meu curso de eletrônica, é bom você dar uma olhada lá, tá? Porque eu explico tudo isso aqui naquela aula. Como fazer essas abreviações aqui para simplificar a leitura. Então o K representa 3 zeros ou 1000. Então se eu tenho aqui 2K, eu tenho 2000 ohms. Então é 1 ohms, 2 ohms, 3 ohms. Então se eu tiver 2000, então eu não podia botar 2000 aqui, 1000, 500, 200. Então para abreviar 2000, eu tirou os 3 zeros e botou o K. Então eu sei que isso aqui equivale 2K igual a 2000 ohms. Isso vai ficar mais claro quando a gente estiver estudando resistores, mas é só para vocês entenderem a leitura, a interpretação da escala de acordo com a leitura que está aqui. Então, se eu pegar, fazer a leitura do resistor e ele parar aqui, então eu sei que eu tenho o valor de 2K. 2000 ohms. 2000 ohms vezes 1 é igual a 2000. Então, se eu fizer a leitura do resistor e parar aqui em 100, então eu sei que eu tenho 100 mil ohms. Eu tenho 100 ohms, desculpe, 100 ohms. 100 multiplicado por vezes 1 é igual a 100. E assim sucessivamente. Se parou 50, é 50. Então, eu dou vezes 1, onde o ponteiro parar aqui em cima é o valor que está aqui. Então, eu tenho 30, 20, 10. Então, como é feita a divisão? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então se eu fizer a leitura do resistor e o ponteiro parar aqui, então eu tenho a leitura de 15 ohms. Por que 15 ohms? Porque a escala, você tem que contar divisões, ó, é sempre de lá para cá, tá? Então eu tenho 0, 1, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Você tem que aprender a interpretar isso, tá? Como é feito, com quanto vale cada divisão dessa. Se eu tenho um 2 aqui e aqui eu tenho 5, então eu tenho que aqui 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10. Aqui está de meio em meio ohms, ok? Passou daqui em diante, é de 1 em 1. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beleza? De lá para cá, 22, 24, 26, 28, 30. É isso que você tem que aprender a interpretar na escala. Aqui é de 1, aqui daqui para cá é de meio em meio, daqui para cá é de 2 em 2 e por aí vai. Você tem que saber interpretar isso, porque quando aonde o ponteiro parar
Você tem que saber quanto deu. Aí eu fiz a leitura de resistência. O ponteiro veio, parou aqui. Aqui é de quanto? 22, 24 ohms. 26, 28, 30. Tá entendendo? Como é que funciona? É um pouquinho complicado. Aí muita gente vai dizer, porra, eu prefiro um multiteste digital. Mostra o valor na hora, eu não preciso estar preocupando em fazer cálculo de escala. Realmente é muito mais prático. Mas o legal da eletrônica é justamente isso aqui, ó. Quando eu comecei, a gente trabalhava isso aqui, ó. Calcular cada coisinha, multiplicar. Esse aqui é o legal do multiteste analógico. Então tá claro, né? Calibre de vezes 1, qualquer valor mostrado aqui na escala de resistência vai ser o valor que mostrar aqui. Porque qualquer valor desse aqui multiplicado por vezes 1 dá ele mesmo. Se eu selecionar o calibre de vezes 10, qualquer valor desse que eu leia aqui na escala, eu tenho que multiplicar por 10. Aí você fala, pô, tem que usar a calculadora? Não. Eu expliquei isso na minha aula sobre unidade de medida. É muito simples. Se eu fiz uma leitura de resistência, ele parou no 50 e eu estou no calibre de vezes 10, eu tenho que pegar 50 vezes 10. 50 vezes 10 dá 500. Sabe como é fácil você fazer esse cálculo? Muito simples. Pega esse zero aqui, ó, e coloca atrás. Então eu pego 30 vezes 10 dá 300. Por que dá 300? Eu pego aqui, ó, acrescento o zero atrás. Basta você acrescentar um zero atrás. Eu vim aqui, ó, li, parou no 5. Quantos ohms dá? Dá 50 ohms. Por que dá 50 ohms? Porque 5 vezes 10 é 50. Eu preciso estar multiplicando? Não. Basta acrescentar um zero atrás. Ok? A mesma coisa, vezes 100. Vezes 100, eu tenho que acrescentar 2 zeros atrás. Veio aqui, ó, parou no 30, por exemplo. Eu vou acrescentar 2 zeros atrás. 2 zeros atrás, de 30 passa para 3.000. 3.000 é igual a 3K. Lembra que eu falei aqui, ó, 2.000 ohms. O K representa o que? 3 zeros. Se eu parou no 30 e eu vou multiplicar por vezes 100, eu vou acrescentar 2 zeros atrás. 2 zeros atrás de 30 passa a ser 3.000. 3.000 é igual a 3K. Passou para aqui, ó, parou aqui no 5, vezes 100, acrescento 2 zeros atrás, é igual a 500. Eu acho que está claro, né? Como funciona a escala, como interpretar a escala de resistência. Vezes 1K. Vezes 1K, o K representa o que? 1000. Então é 1000 ohms. Então o K equivale a 3 zeros. A mesma coisa. Qualquer valor que eu conseguir, onde a escala parar aqui em cima, parou no 20, o que é que eu vou acrescentar? 3 zeros atrás. 3 zeros atrás, de 20 passa a ser 20.000. 20.000, eu vou pegar esses 3 zeros, transformar em K, é igual a 20K. Ou, muito simples, qualquer valor desse aqui que aparecer, eu só faço acrescentar o K atrás. Parou no 5. Eu fiz a leitura da resistência, o ponteiro subiu, parou no 5. Parou no 5, vezes 1K, vezes 1, como eu expliquei, ó, vezes 1 é igual a ele mesmo, ok? Vezes 1K é igual a ele mesmo, mais 3 zeros atrás, ou seja, é igual a ele e 1K. Entenderam? Então, se eu fiz a leitura de resistência, parou no 5, estou no calibre de vezes 1K, então aqui isso é igual a 5K. Parou no 10, então é igual a 10K. Por que é igual a 10K? Porque eu tenho que acrescentar o K atrás. O 1, o valor multiplicado por vezes 1 é a mesma coisa aqui, ó. Um valor multiplicado por vezes 1 é igual a ele mesmo. O valor multiplicado por vezes 1 é igual a ele mesmo com o K atrás. Ok? Então, se parou no 10 é igual a 10K. Parou no 5 é igual a 1K. Parou aqui no 2K, o que acontece? Eu vou ter 2K. Eu tendo 2K, então eu sei que vão ser 6 zeros aqui atrás. Eu já tenho um 2. Esse K aqui representa 3 zeros, ok? Já existe 3 zeros aqui. Mais 3 que eu vou acrescentar. Então, se eu parar aqui no 2K, então eu sei que isso aqui, o valor da resistência é 2 mega, ou seja, 2 milhões de ohms. São 6 zeros. 2 milhões. 2 milhões de ohms.
ou 2 mega ohms. Isso aqui eu vou, como vocês, não vou me aprofundar muito em explicar como funciona a leitura de resistores, nem valores, porque vai fazer parte do curso de resistores. É só para você entender, aprender a interpretar a leitura da escala, ok? Acho que deve ter ficado bem claro. Para a leitura de vezes 10K é a mesma coisa. Lembra quando eu peguei 5 vezes 10K? É só acrescentar o zero atrás. A mesma coisa. No vezes 10K, parou no 5, por exemplo, eu vou acrescentar o zero atrás, ok? Porque é vezes 10, então passa a ser 50, mais o K. O K representa o que? 3 zeros. Então vai ficar 5 vezes 10, vai ficar um zero atrás, e mais os 3 zeros que equivale a 1000. Então vai ser igual a 50.000. 50.000 eu estou em 50K. 5 vezes 10 dá 50. 50K. Ok? Então, recapitulando, vezes 1 é igual, qualquer valor aqui vezes 1 é igual a ele mesmo, vezes 10, qualquer valor aqui é igual a ele, acrescentado um zero atrás, vezes 100, qualquer valor lido é igual a ele, mais 2 zeros atrás, vezes 1K, qualquer valor lido é igual a ele, mais 1K atrás, ou seja, mais 3 zeros, e vezes 10K, a mesma coisa, acrescenta um zero, mais o K, que eu sei, valor de 10, seja o valor acrescido da soma de vezes 10, mais o K, que no caso daria aqui 100K, ok? Como você vê, não tem muita dificuldade, você aprende, você acaba gravando na prática. Você, geralmente, quando você aprende a ver os valores que dá entre cada escala dessa aqui, você memorizar isso, para a interpretação dos calibres é muito fácil. Se seguir como eu falei aqui, vezes 1 vale o mesmo valor, vezes 10 acrescenta um zero, vezes 100 acrescenta 2 zeros, vezes 1K é ele mesmo mais um K atrás, e o outro mais um zero e o K. Ok? Então agora, já que a gente acabou de ver a leitura, a interpretação da escala, mais os calibres para a leitura de resistência, vamos dar seguimento aqui. Agora a gente vai ver a interpretação dos calibres e as escalas para a leitura de tensão alternada. Como eu falei anteriormente, para a leitura de tensão alternada, nós utilizamos alternada, contínua ou leitura de tensão com corrente contínua. A gente vai usar essas escalas aqui, ó. Temos essa do meio e essa daqui de baixo. Aqui nós temos algumas abreviações, tá vendo? Essas siglas aqui representam DCV.A, ou seja, DC de tensão contínua. Eu expliquei isso na minha aula sobre, se me falha a memória, de energia elétrica, primeira aula, não lembro. DC é abreviação para direct current, que é tensão e corrente contínua. Então seria aqui, ó, contínua, V abreviação de tensão e A abreviação de corrente. Então ele está me dizendo que essa escala é possível você ler tensão, V de tensão e corrente contínua, e AC é a abreviação de alternada de corrente, ou seja, tensão alternada. Ao V aqui, ó, V tensão alternada. Foi o que eu expliquei. Os testes analógicos só faz leitura de corrente contínua. Então você tem aqui a letra A, que representa a corrente, e o V, que representa a tensão. Então você consegue ler tensão e corrente contínua e somente tensão alternada. Importante é o valor de 0 a 10, 0 a 50 e 0 a 250. Então essas três aqui que a gente vai utilizar para fazer leitura de tensão alternada e contínua e corrente contínua. Então vamos lá. Nós temos aqui 4 calibres, ok? 10 volts, aqui ó, tem a CV, tensão alternada, representada em vermelho no multiteste para o calibre, e nós temos 4, um de 10, um de 50 e um de 250.
A primeira escala aqui, ó, vai de 0 a 10 volts. Então, quando a gente selecionar aqui esse calibre de 10 volts, então eu estou dizendo que meu multiteste analógico somente vai conseguir fazer leitura de tensão alternada até no máximo 10 volts. Então eu não posso utilizar esse calibre aqui de 10 volts para ler, por exemplo, enfiar na tomada e ler uma tensão de 110. Vai queimar o multiteste enfiar? Não. Mas o que vai acontecer? O ponteiro vai deflexionar com bastante força e vai bater lá no canto. Aí você não vai conseguir fazer leitura de tensão nenhuma. Então se eu selecionei o calibre de 10 volts, então eu posso fazer leitura de tensão alternada no máximo até 10 volts. Qual é a escala que eu vou utilizar? Essa daqui de cima, ó, tá vendo? Que vai de 0 a 10 volts. A escala é a mesma. O que importa são esses valores aqui embaixo. Então se eu for ler aqui, por exemplo, ler 40, a escala é essa aqui, ó, o ponteiro, tá vendo? O traço, ó, esse traço aqui representa o 8, 40 ou 200, o 6, o 30, 150. Então eu vou ter que ler essa primeira de cima aqui, ó, que vai de 0 a 10. Então se eu botar a ponto de prova lá para fazer a leitura de tensão alternada e o ponteiro parar aqui, então eu sei que eu tenho uma leitura de 4 volts, eu tenho uma tensão de 4 volts alternada. Ele parou aqui, eu tenho uma tensão de 3 volts. Aqui vai de 2 em 2, tá? Aqui, ó, 2, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 volt. 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. Tá vendo que vale cada pontinho desse aqui? 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 2,10. 3 volts. Então cada tracinho desse aqui nessa escala de 0 a 10 equivale a 0,2 volts. Ok? Então você vai 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 volts. 1,2, cada desse vale 0,2 volts. Então somando-se o valor que está aqui mais 0,2, você vai somando até atingir o outro valor. 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. Aí vai por aí em diante. 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3. E aí vai. Então subiu, fiz a leitura da tensão. O ponteiro subiu, parou aqui. Então eu sei que eu tenho uma tensão de 2,4 volts alternado. Ok? Mudei o calibre. A tensão que eu vou ler é mais de 10 volts, é 12 volts, por exemplo. Então eu vou mudar para... Eu não posso ler a escala de 0 a 10, porque de 10 volts, porque ela só vai até 10 volts. Então se eu quero ler 12 volts, eu tenho que mudar o calibre para 50. Aí agora eu consigo ler até 50 volts alternado. Qual é a escala que eu vou utilizar agora? Essa de 0 a 50. Tá vendo como tem muita dificuldade? Os valores aqui já não é de 0,2, 0,2, não vale 0,2, já vale 1. Já vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na escala de 0 a 10, selecionado o calibre de 10 volts, cada placinho desse vale 0,2 volts. Selecionado o calibre de 50 volts, isso aqui passa a valer 1 volt cada tracinho desse. Acompanhando? Vai de 0 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e aí em diante até chegar aos 50. Então, por exemplo, eu quero ler uma tensão de 12 volts. Eu vou botar no calibre 50, de 0 a 50. Estou informando que o multiteste está me dizendo aqui que eu posso ler até 50 volts alternado. E quando eu fizer a leitura da tensão de 12 volts, o ponteiro tem que subir até aqui, ó. Por que até aqui? Porque 11, aqui vale 10, tá vendo? 10 aqui, ó. 11, 12. Então 12 volts está aqui. Se vier até aqui, 15 volts. Se vier até aqui, 20 e até o finalzinho. Ok? Eu quero ler a tensão da minha rede elétrica. A tensão da rede elétrica das casas, como eu expliquei na minha aula sobre energia elétrica, o padrão é 127, né? Vulgarmente chamado de 110 ou 220 volts. Eu posso ler uma tensão alternada de 110 ou 220 nesses dois calibres aqui? Não posso,
Por que eu não posso? Porque ele só pode ler até 50 e aqui só vai até 10. Então eu tenho que selecionar, ó, 250 volts. Por segurança, quando a gente vai trabalhar com tensão alternada e a gente não conhece a tensão que a gente vai ler, a gente sempre começa do maior para o menor calibre. Então ele sempre seleciona logo de 1000 volts. Aí depois você vai baixando como necessário. Mas vamos voltar aqui para o que eu estou explicando. Selecionei o calibre 250. Qual é a escala que eu vou utilizar? Essa daqui agora, ó. Porque ela vai de 0 a 250. Tá bem fácil, né? Eu acho que tá dando para todo mundo entender aí como é que funciona. Como é que funciona aqui agora? Selecionado o calibre de 250, a gente vai usar essa escala daqui de baixo, ó, de 0 a 250. Agora, cada tracinho desse aqui, ó, a gente pode usar esse daqui ou aqui de baixo. Vamos continuar aqui em cima, esquece esse aqui de vez, tem muita para não atrapalhar. Vamos continuar aqui em cima, tá? Vamos seguir essa escala preta daqui de cima. Então, esse traço agora vale 50. Quanto é que vale cada tracinho desse? Como isso aqui vale 50 e aqui começa do zero, cada tracinho desse vale 5 volts. Bora contar, ver se é isso mesmo? 5, 10, 15, 20, 25. Metade. 30, 35, 40, 45, 50. Estão conseguindo compreender? Se eu seleciono um calibre de 10 volts, cada tracinho desse aqui vale 0,2 volts. Se eu seleciono um calibre de 50, cada tracinho desse aqui vale 1 volt. Se eu seleciono 250, cada tracinho desse agora equivale a 5 volts. Então eu peguei, selecionei o calibre de 100, 250 e coloquei as contas de prova lá na minha tomada na minha casa. Preciso ver se dá 110 volts. Como é que eu sei que se dá 110 volts? Ele vai aqui, ó, 100. Aqui não vale 100? Aqui o 100. 100, 105, 110. Teoricamente, ele teria que parar aqui. Pô, esse mouse tá merda. Teoricamente, ele teria que parar aqui. Por quê? Como eu disse, cada traço desse aqui vale 5 volts. 100, 105, 110. Ok? Se eu estiver lendo a tensão 220, o ponteiro vem aqui, ó, 200, 205, 210, 215, 220. Então o ponteiro tem que vir até aqui. Óbvio que nunca dá tensão nominal. Fala 220, mas não é 220, é bem menos. É para menos, dá 197, 198, 200, nunca dá 220. Então só para vocês entenderem. Selecionei a escala 250, ele vai de 0 a 250. Então o que é que altera? A escala é a mesma. A escala para leitura dos 3 calibres, os 4 calibres na verdade, é a mesma. O que é que muda? O que muda é que a gente passa a interpretar cada ponto desse de acordo com esses valores aqui, ó. Como eu expliquei, de 0 a 10, que é essa escala daqui, a gente vai usar de 0 a 10. 0 a 10, cada traço dele vale 0,2 volts. Se eu selecionei o calibre de 50, passa a contar de 0 a 50. Então cada um aqui vale 1 volt. Se eu selecionei 250, cada traço desse vale 5 volts. Agora vamos passar para o calibre de 1000. Acho que está tranquilo até agora, né? 0, 50, 250. Agora vamos selecionar o calibre de 1000 volts. Aí você me fala, pô, e agora? Porque eu só tenho 10, 50, 250, não tem 1000 aqui. O que é que eu vou fazer agora? A gente vai usar essa escala de 0 a 10. Para isso aqui chegar a 1000, eu preciso, ó, lembra do que eu falei anteriormente para a leitura de resistência, o calibre de vezes 10 vezes 100. Para eu transformar isso aqui em 1000, eu preciso multiplicar por quanto? Vezes 100. Então eu vou utilizar essa escala daqui de 0 a 10 e cada valor lido aqui eu multiplico por vezes 100, ou acrescento 2 zeros atrás. Se eu li uma tensão e o ponteiro parou aqui, eu estou no calibre de 1000 e o ponteiro parou no 2, eu multiplico 2 por 100 ou acrescento 2 zeros atrás. O que é que eu vou ter? 200 volts. Acho que está dando para compreender, né?
A escala é a mesma. Eu vou usar de 0 a 10, porém vou pegar os valores que eu vou ler aqui e vou multiplicar por 100. Por que 100? Porque eu vou ter que acrescentar 2 zeros atrás de cada valor desse aqui para equivaler aos 1000. Se eu acrescentar 2 zeros aqui, não vai ser igual a 1000. Eu tenho um zero, é 10. Se eu acrescento 2, vai ser igual a 1000. Então, se eu multiplicar 10 por 100, é igual a 1000. Ok? Então, eu vou utilizar a escala de 0 a 10 e vou pegar todos os valores aqui e multiplicar por 100. Como eu expliquei, para a escala de 10, cada tracinho desse valia 0,2 volts. Se eu multiplicar 0,2 por 100, ele passa a ser 20. Ok? Então, se na escala de 0 a 10 cada tracinho desse vale 0,2 volts, na escala de 1000 cada tracinho desse vale 20 volts. Bora contar, ver se é isso? 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Vamos ver se é isso mesmo? 2 vezes 100, 200. Ok? Então, cada tracinho desse não calibre de 1000, multiplicando os valores aqui por 100, como valia 0,2, cada tracinho desse agora vale 20 volts. Ok? Eu acho que ficou... Eu acho que eu expliquei da melhor forma possível. Não tem, acho que como não ter entendido. Vamos passar para a leitura de tensão contínua? Acho que ficou claro aqui, né? Calibre de tensão alternada, ACV, em geral vem em vermelho no multiteste. Os calibres 10, 50, 250 e 1000. 10, 50, 250, os valores são mostrados aqui direto na escala. Em vez de 1000 você vai multiplicar por 100. Vamos ver agora para a leitura de tensão contínua. Mesma coisa, só que agora vai ter divisão. Por exemplo, olha lá, 10, 50, 250. A mesma escala que a gente vai utilizar aqui, ó. Essas três escalas, viu que eu falei? Serve para tensão alternada e tensão contínua e leitura de corrente. Bastando para isso multiplicar ou dividir os valores que estão aqui para atingir o valor máximo da escala. Valor máximo 10, 50, 250, ou seja, eu posso ler até 10 volts de tensão contínua, 50 volts, 250. Leitura direta, mesma coisa. Cada um vale 0,2 de 0 a 10. Cada um vale 1 volt de 0 a 50. E cada um vale 5 volts. Cada tracinho de 5 volts para o calibre 250. Para o calibre de vezes 1000, a mesma coisa. Pegar cada valor desse aqui, ó, de 0 a 10, multiplicar por 100 para chegar ao valor de 1000 volts de final de escala. Cada um vale 20 volts. Perfeito? Agora a gente vai os valores mínimos. Além desses que a gente viu para tensão alternada, igualzinho ao que eu expliquei anteriormente, que vai de 10 a 1000, nós temos agora mais dois calibres, um de 2,5 volts e um de 0,5 volts. Selecionando um calibre de 2,5 volts, nós vamos ter uma leitura máxima de tensão contínua até, isso quer dizer que eu consigo ler até 2,5 volts no máximo de tensão, ou seja, para ler tensões bem baixas, tá? E agora, como é que eu faço para ler 2,5 volts se eu não tenho a escala de 0 a 2,5 volts aqui? Eu tenho uma de 0 a 250. Como é que eu faço para transformar ela em 2,5 volts, máximo de final de escala? Eu pego esse valor aqui, ó, e divido por 100. Eu expliquei isso na aula lá. Quem não souber, assiste minha aula lá sobre as unidades e medidas. Eu expliquei isso aqui. Como é que eu faço para conseguir isso aqui? Eu divido por 100. 250 dividido por 100 é igual a 2,5. Ou eu pego a vírgula que está aqui, ó, dividido por 10, eu corro a vírgula a casa. Então, tiro o 0, passa a ser 25. Se eu divido por 100, corro a vírgula duas casas. Ó. A vírgula está aqui atrás, ó, do número inteiro. Todo mundo sabe disso. Então, eu corro uma casa, duas casas. Então, passa a ser 2,5.
Basta eu pegar essa escala de 0 a 250 e qualquer valor lido aqui eu divido por 100. Dividido por 100, eu vou ter a escala, no máximo do final de escala, 2,5. Vi? 250 dividido por 100, corro uma vírgula, corro duas vezes, 2,5. 200 dividido por 100, uma, duas, ou seja, 10 volts, 2 volts. Aqui, ó, uma, duas, 1,5 volts, uma, duas, 1 volt. A mesma coisa acontece para o calibre de 0,5. Veja aqui, eu consigo ver, você leu a tensão de 0,5 volts, ou seja, é praticamente milivolts. Então, 0,5 volts é igual a 500 milivolts. Se eu correr a vírgula aqui multiplicar por 100, eu vou correr a vírgula 1, 2, 3 casas. Então, eu consigo ter, ou desculpe, multiplicar por 1000, eu vou correr a vírgula 3 casas. Então, eu vou correr 1, 2, acrescento 0, 3 acrescento 0, então passa a ser 500 milivolts. 0,5 volts multiplicado por 1000 dá igual a 500 milivolts. Então, para essa escala aqui de 0,5, desculpa, para esse calibre de 0,5, eu vou utilizar essa escala aqui de 0 a 50 e vou dividir por 100 também. Por que 100? Porque eu vou dividir 50 dividido por 100 é igual a 0,5. Facilitando, corro a vírgula 2 casas. Ó. Se eu vou dividir por 1000, eu corro a vírgula 3 casas. Vou dividir por 100, eu corro 2 casas. Ó. A vírgula sempre atrás do número inteiro. O número inteiro é 50, a vírgula imaginária está aqui atrás. Tá? Então, se eu vou dividir por 100, eu vou correr 1, 2. Eu vou ter a vírgula na frente do 5, obrigatoriamente eu tenho que acrescentar o 0. Se eu dividir por 1000, eu tenho 3 zeros. O 1000 é igual a 3 zeros, né? Então eu tenho que correr a vírgula, o número de zeros que aparece aqui, ó. Então eu tenho 1, 2, acrescento 0, 3, acrescento 0. Se eu fosse dividir 50 por 1000, ficaria 0,05 volts. Ok? Então, para utilizar esse calibre de 0,5 volts, eu vou utilizar essa escala de 0 a 50 dividindo esse valor por 100. A mesma coisa aconteceu com 250. 50 dividido por 100 é igual a 0,5. 40 dividido por 100 é igual a 0,4. 0,3, 0,2, 0,1 e vai. E aqui o último calibre, 0,1 volt. A mesma coisa. Vou usar a escala de 0 a 10 dividindo os valores aqui por 100. A vírgula corre em 1, corre 2, igual a 0,1, 0,8 e por aí vai. Ok? Aí, desculpa, aqui vai ser igual, como é 10, eu vou correr dividido por 100, eu vou correr 1, 2, vai ser igual a 0,1. Aqui, como é 8 dividido por 100, a vírgula está aqui atrás, eu vou correr 1, acrescento 0, outra, acrescento 0, vai ser igual a 0,008 volts. Tá dando para compreender? Para os valores de 10, 50 ou 250, eu não preciso multiplicar nada, porque os valores já são mostrados diretamente aqui, 10, 50, 250. Para fazer leituras de 1000 volts, eu vou utilizar a escala de 0 a 10 e multiplicar por 100. Veja que é sempre multiplicando por 100 ou dividindo por 100. Para as escalas de 2,5, 0,5 e 0,1, eu também vou utilizar as três, porém vou dividir por 100. Dividido por 100 igual a 0,1, dividido por 100 igual a 0,5, dividido por 100 igual a 2,5. Ok? E para a corrente contínua é a mesma coisa, tá? Observe que aqui, ó, para esse calibre aqui, nessa posição, tanto serve para tensão contínua de 0,1 como serve para corrente de 50 microamperes. 50 microamperes eu vou utilizar a escala aqui do meio de 0 a 50, ele vai mostrar o valor que aparecer aqui é igual ao microampere que está sendo a leitura de corrente referente ao microampere que apareceu na leitura. 2,5, vou usar a escala de 0 a 250 dividido por 100. 25
eu vou utilizar de 0 a 250 dividido por 10. Olha que nessa aqui, ó, eu vou utilizar a mesma escala fazendo 3 divisões, ok? 0 a 250 para 2,5 eu vou dividir por 100, porque por casa duas vírgulas, ó, 1, 2, dividido por 100 é 2,5. Para 25 miliamperes é sempre miliamperes, tá? Para 25 miliamperes eu vou usar a escala de 0 a 250 dividido por 10. Dividido por 10 eu corro a vírgula aqui, ó, uma casa e tiro 0. 250 dividido por 10 é igual a 25. E 0,25 eu vou utilizar a mesma escala, porém eu vou pegar os valores daqui, vou dividir por 1000. Dividido por 1000, 1000 tem 3 zeros. Para facilitar, eu vou correr a casa 3 zeros. 3 vezes 1, 2, 3. Então vai ser igual a 0. Veja que quando eu corro a vírgula para aqui para trás, automaticamente eu elimino esse zero, tá? Ele deixa de existir. Então corro a vírgula 1. Se eu dividir isso aqui por 10, então eu vou correr a vírgula está aqui atrás, sempre atrás do número inteiro. Então eu vou correr para cá a vírgula, então isso aqui eu elimino. O zero some, então passa a ser 25. Eu dividi por 100, eu vou correr duas, então 100 eu tenho 2 zeros, eu vou correr duas vezes a vírgula. 1, 2. Eliminando o zero, vai ficar 2,5. Se eu for dividir por 1000, são 3 zeros. Então eu vou correr 1, 2, 3. Se eu botar uma vírgula na frente do número inteiro, na divisão, automaticamente sou obrigado a acrescentar um zero. Então passa a ser 0,25. Porque o zero some. Tá dando para compreender, né? Se eu dividir por 10, eu vou correr a vírgula. A vírgula no número inteiro, ela está sempre atrás do número. É uma vírgula imaginária, ela sempre está aqui. Então na divisão eu tenho que correr a vírgula para a esquerda. Então se eu vou dividir por 10, eu vou correr a vírgula para frente do zero. Se eu correr a vírgula para cá, eu tenho que eliminar esse número aqui e deixar a vírgula imaginária atrás do 25. Então passa a ser 25. Se eu for dividir por 100, a mesma coisa. 100 tem 2 zeros, eu vou correr a vírgula, o número de zeros que for a divisão. Dividir por 100, então eu vou correr 1, 2. Então a vírgula passa a ficar entre o 2 e o 5. Como eu eliminei o zero, eu sou obrigado a eliminar o zero, então fica 2,5. No 1000 eu tenho 3 zeros, então eu tenho que correr a vírgula 3 zeros na divisão. 1, 2, 3. Só que eu não posso deixar uma vírgula sozinha na frente do número inteiro, então eu tenho que obrigatoriamente acrescentar um zero à frente da vírgula. Então passa a ser 0,25. Então acho que deu para compreender bem, né? Para a utilização dos calibres, eu utilizo sempre essas 3 escalas aqui para leitura de tensão contínua e alternada e leitura de corrente contínua. E de acordo com o calibre selecionado, eu vou multiplicar esse valor aqui ou dividir para adequar a minha escala ao calibre selecionado. Beleza? Bom, assim a gente finalizou a aula 3, a parte teórica, né, do nosso curso de teste analógico. Na aula 4 nós daremos início à prática, né, onde eu vou mostrar. Eu não sei se a aula prática vai ser dividida em 2 aulas, vai depender do tamanho que ela ficar. Eu vou mostrar para vocês a estrutura interna na prática, né? Vou abrir o multiteste, vou mostrar as peças internas, os componentes internos, onde coloca a bateria, como troca. E logo após a gente vai partir para a prática mesmo, né? Como testar, fazer leitura de tensão, corrente, leitura de resistência e por aí diante. Beleza? Então, obrigado a todos aí, um abraço e até a nossa próxima aula. Se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades. Até o nosso próximo vídeo.